Olá, amigos e amigas. Eu sou Benedito Nunes, dirijo aqui no Brasil, em Belo Horizonte, o Instituto Movimento pela Felicidade, que tem se dedicado, nos últimos anos, ao estudo, sistematização e disseminação da ciência da felicidade. Quando trabalhamos esse tema, envolvemos o ambiente organizacional, mas também o ambiente público, as cidades, os municípios, entendendo que são também grandes organizações movidas por pessoas que precisam de um olhar atento, que precisam de um olhar afetuoso dos seus líderes, dos seus gestores. Por isso, o nosso tema será bem-estar dos servidores públicos e atendimento aos cidadãos. Isso porque, na ponta do trabalho dos servidores, estão os cidadãos daquela localidade. Pessoas que muitas vezes procuram o município para poder resolver os seus problemas e precisam, por extensão, encontrar servidores bem preparados, servidores emocionalmente fortalecidos para que essa relação serviço público, cidadania, possa ser exercida de uma forma mais equilibrada. É importante, nesse sentido, considerarmos alguns aspectos. Primeiro, pensamos em Humberto Maturana, um grande pensador que nos deixou recentemente, que simplificou a existência humana na seguinte expressão: a principal necessidade do ser humano é ser visto. A partir deste reconhecimento, ele está preparado para colaborar, compartilhar e apoiar o coletivo. O que isso significa? Que nós, todos os seres humanos, precisamos de ser vistos, de sermos reconhecidos, de sermos entendidos em nossas dificuldades, em nossos desafios, em nossas soluções, naquilo que fazemos de certo e naquilo que às vezes não conseguimos fazer de uma maneira mais adequada. Vivemos hoje uma sociedade que ora é definida como fluida, ora é definida como a sociedade dos invisíveis. Isso porque, na correria do dia a dia, deixamos de dedicar algum tempo para olhar aqueles que estão ao nosso redor. E quando saímos de nossa casa e vamos para o nosso trabalho, levamos essa percepção equivocada de que o outro não é importante. Apenas eu tenho os meus desafios, os meus problemas, as minhas dificuldades. E isso é um grande equívoco, motivado por essa distração, por essa falta de carinho e de afeto com as outras pessoas. E quando falamos de serviço público, isso se torna muito mais importante, porque envolve, muitas vezes, a educação nas escolas, a saúde nos postos de atendimento, onde nós vamos em busca não só da solução para as nossas dores, mas também da atenção e do olhar profissional, porém afetuoso, daqueles que nos acolhem. Nesse sentido, quando passamos a observar as pessoas, podemos imaginar um conceito de cidade feliz, onde as características de sua infraestrutura e de suas amenidades, junto com a experiência subjetiva de seus habitantes, com as suas conexões, o seu senso de advocacy, se unem para produzir uma sensação de bem-estar e contentamento para todos os residentes. É isso, serviço público, servidores públicos e cidadãos juntos em benefício da construção de um locus que seja bom para todos. A cidade, portanto, é uma rede coletiva de comunidades íntimas, construída tijolo por tijolo, espaço por espaço, por todos os seus stakeholders. Essa seria
uma bela definição para uma cidade. Um espaço em que todos convivem, em que todos se relacionam, em que todos constroem o bem-estar para todos. Uma outra questão que podemos considerar, isso trazendo uma reflexão de Dashu Karmauru, do Centro de Estudos de Felicidade do Butão. A felicidade é um bem público, mesmo que ela seja sentida subjetivamente. Portanto, ela não pode ser deixada exclusivamente a cargo de dispositivos e esforços privados. Se o planejamento governamental e, portanto, as condições macroeconômicas forem adversas à felicidade, este planejamento fracassará enquanto uma meta coletiva. Ou seja, a felicidade é importante que seja tratada pela iniciativa privada, pelas iniciativas das pessoas, mas ela ganhará amplitude e efetividade quando se torna uma política pública. E quando falamos de uma cidade feliz, na verdade, podemos estabelecer referências com diversos outros modelos de cidade que temos visto ultimamente, como, por exemplo, cidades inclusivas, cidades sustentáveis, cidades educadoras, cidades brincantes, cidades afetivas, cidades inteligentes, cidades criativas e cidades saudáveis. Todos esses esforços somados, todos os benefícios de cada um desses modelos somado pode... Do que estamos falando? Desses 6 objetivos estruturadores, falamos de ambiente construído, de governança pública, de ambiente natural, de economia e subsistência, de cultura e comunidade, e bem-estar físico e mental, que é o objeto da nossa conversa de agora. Como cuidar do bem-estar físico e mental daqueles que estão ali para servir ao cidadão? Como envolvê-los? Como fazer com que eles prestem um serviço de qualidade àqueles que os procuram diariamente? Primeiro, trabalhar o engajamento dos servidores públicos. É muito importante que essas pessoas se sintam parte de um grande desafio, de um grande projeto. Não são apenas pessoas que estão ali para prestar um serviço, mas elas estão ali para servir. Servir para um bem maior, para um objetivo maior, que é fazer com que a cidade funcione harmonicamente. Este é o seu papel. Depois, fomentar o diálogo entre os servidores, entre os gestores públicos, a empresa e a sociedade. Fazer uma conversa intersetorial, envolvendo o primeiro setor, que é o setor público, o segundo setor, que é o setor privado, e o terceiro setor, que é a sociedade civil organizada, num diálogo intersetorial, aonde, sentados em torno de uma mesa, discutem os destinos e os métodos para se alcançar as soluções que o município precisa. Outro aspecto importante, na proporção que você fortalece os servidores, é que eles podem estabelecer um diálogo franco, um diálogo aberto, um diálogo permanente com os cidadãos. Então, eles não estarão mais ali apenas para prestar um serviço, mas aprenderam a ouvir, aprenderam a perceber e aprenderam a propor soluções muitas vezes mais duradouras. E onde podemos encontrar referências para nos apoiar? Nos ODS, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se pensarmos em cada um dos 17 objetivos, vamos encontrar propostas que podem nos apoiar na solução dessas questões ligadas às relações entre servidor e cidadão. Se pudermos pensar nos ganhos, nos benefícios, nos resultados, podemos imaginar um desenho parecido com aquele do infinito, aonde de um lado temos os servidores, do outro lado nós temos os cidadãos e no meio o modelo de cidades felizes. Na exata proporção que trabalhamos o engajamento e melhoramos o desempenho dos servidores,
nós começamos a atender às expectativas dos cidadãos. Com essas expectativas atendidas, nós receberemos de volta dessas pessoas o apreço e o exercício da cidadania. E isso retorna para os servidores na forma de um reconhecimento, na forma de um simples muito obrigado pelo seu atendimento. E isso alimentará o interesse do servidor em se engajar cada vez mais, em melhorar cada vez mais o seu desempenho, para atender de forma ainda melhor as expectativas e demandas dos cidadãos, que, por sua vez, elevam o seu apreço pelo serviço público, elevam o seu papel de cidadão e devolvem isso na forma de afeto, sentido e reconhecimento, num círculo virtuoso de relacionamento. Essa é a grande vantagem de um trabalho voltado para o fortalecimento do bem-estar e da felicidade dos servidores públicos. Com isso, ganha o poder público porque tem reconhecido a autenticidade legítima e verdadeira do seu papel de servir ao cidadão. A iniciativa privada passa a ter um ambiente, um ecossistema jurídico, legal, melhor para poder trabalhar, e a organização da sociedade civil passa a ter o apoio do poder público e da iniciativa privada para desempenhar o seu papel de apoio à sociedade, com os seus conselhos, com as suas participações locais, fazendo com que o município tenha uma dinâmica de desenvolvimento humano. Esses são os grandes objetivos e os benefícios de um projeto como esse. Na exata proporção que você trata bem aquele que precisa tratar o outro, você faz com que ele transfira para essa pessoa que é atendida toda a sua gentileza, toda a sua atenção, todo o seu carinho. É um jogo ganha-ganha. Aliás, isso não se restringiria ao ambiente público. Em qualquer relação, segundo pesquisa recente publicada, que vem sendo realizada em Harvard há mais de 70 anos, o grande segredo da felicidade é a qualidade das relações. Na exata proporção em que olhamos com um olhar atento e afetuoso aos servidores e podemos proporcionar a eles soluções, respostas às suas demandas, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas organizacionais, eles poderão prestar um serviço melhor ao cidadão, que, por sua vez, sendo bem acolhido, sendo bem recebido, se torna um cidadão ainda mais presente no dia a dia da nossa cidade. Um recado final: se investirmos em bem-estar e felicidade, colheremos pessoas melhores. Pessoas melhores constroem uma sociedade melhor. Uma sociedade melhor, somada a outras sociedades, podem construir um estilo de vida mais equilibrado, mais sustentável, em benefício do nosso planeta. É isso que nós aprendemos mais recentemente com os conceitos de ESG, aonde devemos olhar para tudo de forma sistêmica, de forma holística, mas tudo começa pela atenção ao ser humano, em qualquer lugar que ele se encontre. Muito obrigado. Até uma próxima ocasião.